Olá, sejam bem-vindos aqui mais uma vez ao nosso canal do Instituto Colutos. Estamos aqui mais uma vez trazendo reportagens e artigos interessantes para você que é interessado na área de educação. E hoje eu trago mais duas reportagens para trabalhar com vocês aqui. A primeira delas se chama No futuro, a aposta será na pessoa e não no diploma. A partir de uma entrevista com o físico brasileiro Marcelo Gleiser, que trabalha na Universidade Dartmouth, nos Estados Unidos, e ele usa as universidades norte-americanas como comparativo para o que vem acontecendo aqui no Brasil. Uma das coisas que ele diz nessa reportagem é de que parte dos empregos que nós temos hoje não existirão mais no futuro. Acho que isso não é nenhuma novidade, todo mundo já sabe disso há um bom tempo, só que a situação está ficando mais crítica, né? Aquela que é chamada de a quarta revolução industrial, a era da automação e da robótica, está a pleno vapor. Então, para você que não está familiarizado, que acha que só teve uma revolução industrial, essa revolução industrial que você estudou na história foi a primeira, né? Aquela que as máquinas a vapor surgiram. Houve ainda uma segunda revolução industrial, na qual houve o advento da eletricidade. A terceira revolução industrial foi a digital. Olha só, você que está achando que a era digital é a era atual, não, já está ficando para trás. A quarta agora é robótica e automação. Era, por exemplo, da inteligência artificial, machine learning. Então, o que você tem que entender sobre essa era que nós estamos vivendo? A maior parte dos empregos mecânicos e braçais que nós temos hoje vai sumir. Isso não é ruim. Se você parar para pensar, existem empregos que são muito insalubres. E se você coloca um robô, uma máquina para executar essa atividade, ela vai executar muito melhor, de uma maneira muito mais segura, sem cansar e sem prejudicar o organismo de uma pessoa. Se você pensar, por exemplo, em trabalhos chatos e repetitivos, eles também podem ser facilmente substituídos por uma máquina. Por exemplo, vocês devem ter reparado que aqui no Brasil, caixas, por exemplo, de estacionamento de shopping já quase não existem mais. Você faz o pagamento numa máquina eletrônica. E isso vai começar a acontecer com caixa de supermercado ou qualquer outra coisa do gênero. Nas indústrias, nas fábricas, os robôs são mais eficientes, trabalham 24 horas por dia, sem ter problemas como, por exemplo, lesão por esforço repetitivo, sem oferecer risco à saúde humana, que quando você lida com produtos químicos tóxicos, radioativos. Eu posso citar aqui uma infinidade de empregos que vão acabar sendo substituídos por robôs e volto a dizer, isso não é ruim, porque libera o ser humano de tarefas ingratas. Aí você vai falar, pô, João, mas muita gente vai perder o emprego. Eu sei, isso vai acontecer. Você tem que pensar o seguinte, o problema não está na tecnologia, o problema está na estrutura como a sociedade está organizada hoje. Então, se o indivíduo vai perder o emprego por causa da tecnologia, é preciso que a gente crie um processo de adaptação do indivíduo na sociedade para essa nova realidade. Então, essas pessoas que estão perdendo emprego, elas precisam ser reinseridas no mercado de outra forma. Vocês devem ter percebido que uma das minhas propostas aqui é essa, é dar um pouco mais de embasamento sobre tecnologia para que você possa se reinserir nesse mercado quando a sua vez chegar. Porque, cedo ou tarde, todos nós corremos o risco de ser substituídos por robôs ou por inteligências artificiais, máquinas, programações que irão fazer aquilo que você faz, às vezes, no seu trabalho intelectual. Você vai ter que acabar correndo para as outras áreas que a máquina não consegue executar. Ou você vai correr para as profissões que dão suporte a essas tecnologias, ou você vai se tornar um programador, um engenheiro mecatrônico, alguma coisa nesse sentido, ou você vai cair numa área que execute algo que a máquina não consegue, que, por exemplo, é lidar com o ser humano. Existem coisas que a máquina não consegue fazer ainda. Por exemplo, trabalhar com emoções, ter empatia. A máquina não tem essas coisas. O ser humano sempre vai ser necessário nas profissões que exijam isso. Contato com a pessoa, contato humano. Então fica ligado nisso, que isso é importante. A gente vai falar sobre isso aqui algumas vezes. E nesse mundo maluco que a gente vive hoje, um corre-corre, um estresse do caramba, em que as pessoas estão adoecendo por N fatores, a gente vai comentar sobre isso aqui também, sempre vai ter espaço para quem cuida dessas enfermidades. Por quê? Porque tem muitas pessoas adoecendo com crise de ansiedade, depressão, síndrome do pânico, burnout, ou simples fadiga mental, por conta de tudo isso que vem acontecendo no mundo, dessa exigência que o mercado e que o mundo faz da gente hoje, o corpo humano às vezes não aguenta. A máquina vai aguentar, nós não aguentamos. Então é necessário gente que cuide da gente. Mas enfim, eu acabei fugindo um pouco aqui da proposta da reportagem, acabei divagando aqui, mas são pontos importantes que estão atrelados a esse início da reportagem que fala sobre a substituição do ser humano por máquinas, que não só vai acontecer, como está acontecendo, e a gente precisa ficar ligado nisso. Quem não estiver ligado não vai acompanhar, vai ser eliminado do mercado.
Então vou pegar um trecho aqui da reportagem e vou ler para vocês. Ele diz assim: no Brasil, defende o cientista, essa discussão não é muito concreta porque há um descompasso no setor educacional em relação ao que as universidades fazem. Hoje, para se formar pessoas que ocuparão novos tipos de emprego daqui a 5 ou 10 anos e as necessidades do mercado. O que ele quis dizer? Que você está tentando formar um profissional para daqui a 5 ou 10 anos no mercado, mas você não está em consonância com esse mercado. O que a universidade está te propondo não é o que o mercado precisa hoje, é isso que ele está alertando. Continuando, aqui há uma rigidez na formação e a percepção de que se você faz economia, você só pode ser um economista. Nos Estados Unidos, por exemplo, universidades oferecem uma formação intelectual sólida, você se forma e depois recebe um treinamento de 2 a 3 meses para aprender em qual trabalho a empresa quer que você trabalhe. Ou seja, está longe de uma formação técnica mecânica. Eu pegar o cara e ensinar ele dentro daquele formato, jogar ele dentro de uma caixinha. Eu falei sobre isso há uns 2 vídeos atrás, mais ou menos, aquele vídeo sobre o autodidatismo e interdisciplinaridade, que você não pode mais ficar dentro da caixinha. O cara que ficar dentro da caixinha, da sua caixinha profissional, vai ser eliminado do mercado. O mercado precisa de hoje de pessoas polivalentes, pessoas multidisciplinares, pessoas que saibam resolver o problema a qual se propõe aquela empresa. E os problemas não são fechados dentro de uma caixinha. Um problema ele é sempre multidisciplinar. Então não tem mais como a gente não ser interdisciplinar. A gente precisa aprender sim uma carreira, mas não ficar fechado nela. É abrir a nossa mente para outros horizontes nesse sentido. O Marcelo Gleiser, nessa reportagem, ele cita que o filho dele, de 30 anos de idade, se formou em linguística e depois foi trabalhar no setor de marketing do Google. Aí eu te digo, quando você imaginaria que um linguista iria trabalhar no Google? Eu não tenho aqui o link da reportagem, mas eu já li uma reportagem uma vez que falava que as pessoas hoje em dia vão cada vez mais terminar a sua carreira profissional muito longe de onde elas começaram. Por causa disso, a gente troca o tempo todo, a gente vai se descobrindo. Sabe aquela coisa que eu falei no vídeo da semana passada? Que por mais que você ache que você se conhece, você não se conhece bem, você não se conhece por completo, aquela questão do autoconhecimento, é isso. Você só vai se autoconhecer na prática. Então você entra numa faculdade, você começa um curso, começa a trabalhar, você começa a perceber o que você gosta, o que não gosta, as oportunidades vão lá surgindo ali, e você, caramba, eu nunca tinha imaginado que isso existia, deixa eu tentar, putz, gostei, que maneiro, vou seguir essa carreira. Então não fica ligado nessa questão de, eu preciso descobrir qual é a carreira que eu vou seguir agora porque eu quero seguir isso pelo resto da minha vida, porque você não vai. Dificilmente você vai concluir a sua carreira onde você começou. Eu costumo usar uma frase sempre com os meus alunos que é o seguinte: não tenha medo de errar, tenha medo de não acertar. Por que eu falo isso? Porque você vai errar de qualquer forma. A gente vai bater a cabeça, a gente vai chegar num ponto que você não vai gostar, que você vai perceber que não era aquilo que você queria no princípio, ou que você tinha uma ideia diferente, equivocada. Você só tem que ter a coragem de parar, botar a cabeça no lugar e dizer: não é o caminho que eu quero, e mudar a sua direção. E isso não é ruim, pelo contrário, o que essas reportagens estão mostrando é que quando você faz isso, você se torna uma pessoa mais competente, com mais autoconhecimento, conhecimento de si próprio, e interdisciplinar, mais polivalente. Você traz outros conhecimentos que não estariam presentes na sua grade curricular de faculdade, por exemplo. O problema é que a gente fica muito focado na questão do diploma, e essa reportagem vai contra justamente a questão do diploma. Por que isso? Porque, infelizmente, nós ainda vivemos numa sociedade extremamente credencialista. O que é o credencialismo? É a ideia de que o que vale é credencial. Então, se eu pego, por exemplo, vou pegar uma grade curricular de uma faculdade e está escrito lá que aquele curso será ministrado por professor, doutor fulano de tal, que tem 300 mil artigos publicados, eu falo, uau, esse cara é bom, vou assistir aquela aula. E nem sempre é. De repente o cara é muito bom naquilo que ele faz para ele, mas de repente ele é um péssimo comunicador, um péssimo professor, e você não vai aprender bem com ele. De repente, num outro cursinho que tem ali na esquina, que não tem renome nenhum, e tem um profissional que não tem título algum, esse cara, de repente, tem uma didática fantástica e ele está muito mais ligado no mercado, ele vai te dar uma formação muito superior a que aquele professor doutor daria. Percebe? Estou deixando até um outro link de uma reportagem aí embaixo, que não tem nada a ver com isso, mas que eu li essas semanas agora também, de uma professora doutora em matemática, que ela diz, vou ler aqui para vocês rapidinho, ela diz assim: sou doutora em matemática, mas não sei dividir com 3 dígitos, nem calcular a raiz quadrada à mão.
E eu vi muita gente rindo e debochando dessa reportagem e dessa profissional nas redes sociais. Por quê? Porque acha que ela está assumindo uma incompetência dela. E o que ela está querendo dizer não é isso. O cara, de repente, nem leu a reportagem e está criticando. O que ela propõe, na verdade, é genial. Saca só, ela trabalha, por exemplo, com teoria de grafos. Olha o que ela diz nessa reportagem aqui, um trechinho que eu peguei. O que prevalece na solução de problemas usando grafos é instinto e não lógica. Não é a capacidade de fazer cálculos que, francamente, são chatos e inúteis. A máquina faz melhor. Olha que coisa. Uma pessoa pode ser treinada para fazer cálculos, mas a máquina sempre vai fazer melhor do que ela. E se você tem a máquina do teu lado, para que gastar o teu tempo com isso? Use o seu tempo para fazer aquilo que a máquina não consegue fazer. Isso é genial. Continuando, saca só. Para mim, a máquina de lavar lava melhor. O carro vai a uma velocidade que nunca alcançarei. E uma calculadora calcula muito mais rápido que eu, fazendo comparativos de máquinas com seres humanos. Sou doutor em matemática, não sei dividir com 3 algarismos, nem sei calcular uma raiz quadrada à mão. A beleza da matemática é pensar, olha aí, é fazer algo que as máquinas não sabem fazer. Aquilo que eu falei lá no início do vídeo. Você tem que focar naquilo que a máquina não sabe. Se você pensa em fazer matemática para ficar fazendo cálculo, para dizer que é bom em fazer cálculo à mão, desiste disso, porque isso não vai te levar a lugar nenhum. Hoje nós temos máquinas avançadíssimas que fazem cálculos muito mais rápidos e cálculos que seriam humanamente impossíveis. Então, para que você vai competir com a máquina? Corra atrás daquilo que a máquina não pode fazer por você. Então, voltando à questão do credencialismo. Será que adianta eu ter um diploma de matemática para dizer que eu sei fazer bem cálculo? Percebe? Um diploma às vezes não quer dizer muita coisa. Existem muitos profissionais aí com diplomas e às vezes de universidades renomadas, de cursos caríssimos e que não são competentes. Enquanto tem gente que às vezes nem diploma tem e consegue fazer algo com uma habilidade fantástica. É esse profissional que o Marcelo Gleiser diz que vai ser a preferência do mercado no futuro. Então, o que você pode fazer nesse sentido? Você pode correr atrás do conhecimento, o conhecimento teórico e prático necessário para fazer aquilo que você quer. É se tornar um expert naquilo que você deseja, mesmo sem fazer um curso, mesmo sem ter um diploma. Agora, por favor, não estou dizendo que diploma não é importante. Ele é importante sim, né? Você tem que ter uma certificação em alguma área. O que você é? Qual é a sua qualificação? Você tem que ter um eixo central ao qual seguir. Mas você pode adicionar a esse eixo central outros conhecimentos, outras técnicas que você vai adquirindo ao longo da sua vida. Sejam essas técnicas aprendidas de maneira formal ou informal. O importante é o conhecimento que você pode agregar. Então vou dar mais alguns exemplos só para a gente finalizar. Falei, por exemplo, no vídeo anterior que eu faço aulas de Tai Chi, né? O professor de Tai Chi que me dá aula, ele é formado em educação física. Esse é o eixo central dele. Só que ele sempre foi amante de artes marciais. Então ele aprendeu Kung Fu, ele aprendeu Tai Chi Chuan, técnicas de Qigong, que são técnicas respiratórias, manipulação de energia, etc e tal. Ele foi se especializando cada vez mais nisso e é um cara que lê pra caramba sobre vários outros assuntos. Então ele utiliza técnicas de coaching, nem sei se ele sabe disso, mas ele utiliza técnicas de coaching, ele tem técnicas de psicologia mesmo, às vezes psicologia positiva, às vezes de PNL, além de, é claro, de técnicas orientais, como acupuntura, Doin, Tuiná, enfim, onde eu quero chegar. Ele é um cara polivalente. Então, quando ele se propõe a tratar, por exemplo, uma pessoa que está com ansiedade, depressão, seja lá o que for, ele tem um repertório de técnicas que um simples professor de Tai Chi não teria como condições de aplicar. Uma pessoa que chega até ele falando assim, estou muito ansioso, eu queria fazer Tai Chi para relaxar. Dizem que é uma meditação em movimento, eu preciso relaxar. Um professor que é meramente professor de Tai Chi vai dar a técnica para ele. Esse professor, ele consegue fazer um serviço muito mais completo. Enfim, estou deixando até um link do cara aí, se tiver curiosidade de conhecer ele, fazer uma propaganda aí de graça. Renato, depois fica me devendo essa, hein, cara? Enfim, retomando aqui a reportagem, no final o Gleiser ele diz que por trás de todo esse movimento está uma grande presença da geração Z, que são aqueles nascidos a partir de 1995. Eles têm meio que reinventado essa nossa forma de viver, de trabalhar e de consumir. E se você não sabe o que é geração Z, eu tenho programado já um vídeo, já comentei isso uma vez, sobre um estudo dessas gerações. Eu vou trazer para cá para o canal também. Você já deve estar até cansado de me ouvir falar assim, vou trazer isso para cá, trazer aquilo outro, né? Nós vamos falar disso, daquilo outro. Parece até meio que autopropaganda, mas é que assim, tem muita coisa mesmo que eu quero falar, tem muita coisa legal ainda para vir. Então, se você está gostando do canal, está gostando das propostas, fica ligado aí e, mais uma vez, dá um like aí, uma curtida,
assina o nosso canal, clica no sininho para receber as atualizações e até a próxima. Valeu!